Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1, nós iremos ler esse prólogo deste Evangelho tão lindo, tão profundo, tão maravilhoso. E eu creio que Deus vai falar conosco. Eu quero intitular a mensagem desta manhã como Deus extraordinário. Talvez você não tenha se dado conta ainda do tamanho do Deus que você serve. É um Deus extraordinário. Nós vamos falar sobre isto, e eu gostaria que neste momento você dobrasse a sua atenção. Esquece o WhatsApp, esquece as redes sociais, dobre a sua atenção, porque é momento que o Espírito Santo se move através da palavra e nos enche. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra do Senhor. Então preste atenção, dobre a sua atenção e vamos meditar. E saindo daqui você come a macarronada, a lasanha, o estrogonofe, o churrasco, e vai ser uma bênção. Nosso domingo já está sendo uma bênção e vai ser abençoado até o final. Amém, irmãos? Declare isso. Meu domingo, diga isso, o meu domingo já está sendo e será uma bênção. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na Nova Versão Internacional. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outras traduções, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui o evangelista João está falando a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. João escreve para ouvintes que estão impregnados com a cultura e a filosofia grega. Quando nós recorremos à história, nós iremos ver um período em que a cultura e a filosofia grega se expandiu pelo mundo. Há cerca de 200 anos, um homem chamado Alexandre Magno, conhecido por muitos como Alexandre o Grande, obteve grandes vitórias, grandes conquistas, e o mundo naquela época, o mundo antigo antes do Império Romano, foi dominado pelos gregos. Mas Alexandre não só conquistava territórios, mas ele impregnava toda a cultura, a filosofia, a mitologia grega. Mesmo com o advento do Império Romano, o mundo passou a ser mais grego do que qualquer outra coisa. Hoje nós temos como língua oficial do mundo o inglês.
qualquer lugar do mundo se fala o inglês, e o grego naquela época era o equivalente ao inglês de hoje. E João ele fala para este povo que está impregnado desta cultura grega, desta filosofia grega, do pensamento filosófico. Ele escreve o seu evangelho em grego. E o pensamento filosófico, as correntes filosóficas, olham para a natureza, olham para a criação, e eles buscam entender o que está por trás de tudo isso. Eles buscam entender o que sustenta este universo. Eles olham para a natureza, e natureza na palavra grega se chama physis. Então ele olha para esta physis e verifica que há um movimento no mundo. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, morre, e a sociedade vai se renovando. A palha esquenta, pega fogo, vem um vento, apaga o fogo, tem uma fumaça, cinzas, e as coisas se renovam. Então os filósofos e as correntes filosóficas da época buscam entender o que está por trás deste movimento. E a palavra que eles buscam é o arqueologos. O que é? Qual é a grande pergunta dos filósofos da época? O que está sendo discutido naquela época é: qual é a substância primeira, a origem de tudo que sustenta este mundo? Eles discutem, discorrem em pensamentos e correntes filosóficas, dizendo: há algo por trás de tudo isso, não é possível. O que é este logos? O que é esse arquê? O que correlaciona as leis da natureza? O que governa tudo isso? E eles recorrem aos grandes filósofos da época, os pré-socráticos, Sócrates, Plutão e entre outros, Aristóteles, e eles não conseguem achar a razão de tudo isso. Eles não encontram respostas na sabedoria humana, eles não encontram respostas na filosofia grega. Eles olham para os deuses gregos da época: Deméter, Hermes, Eros, Afrodite, Apolo, deus do sol, Poseidon, deus dos mares, Zeus, o principal deus do Olimpo, e eles não encontram respostas. Qual é esta substância primeira? O que governa tudo isso? Aí, meus queridos, vem João. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Um homem simples, um pescador que foi feito discípulo, andou com Jesus. Vem João, simples, mas cheio do Espírito Santo. E ele começa a dizer: no princípio, isto é, no arquê, antes de tudo existir, ele, Jesus, era o Logos. Aleluia. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Glória a Deus. O que João está dizendo é: vocês não encontraram respostas para a sua pergunta. Vocês não encontraram a razão de tudo existir. Vocês não encontraram a substância primeira que governa o mundo, que governa o planeta e que dá movimento a tudo isto. Eu quero lhes trazer uma boa nova. Existe um Jesus que no princípio ele fazia todo o movimento, ele cria todas as coisas, ele estava com Deus e ele era Deus. Aleluia. Oh, aleluia. João está falando sobre um Jesus pré-existente, um Jesus que criou absolutamente todas as coisas. No verso 3 do texto que nós lemos, João vai afirmar: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Queridos, isto é um escândalo, no bom sentido da palavra, para a cultura da época. Como um carpinteiro nascido em Nazaré, em Belém,
pode ser o Deus que se encarnou e habitou entre nós. E João está trazendo essa boa nova. Ele cria todas as coisas. Nós precisamos entender, amados, para que a nossa fé esteja firmada neste Deus. Sabe o que acontece? Eu vejo na vida de muita gente que vem para a igreja, que crê, mas não conseguiu ainda discernir o tamanho deste Jesus. Não conseguiu ainda discernir o tamanho e o poder deste Deus. É por isso que tudo que a gente faz para Ele é mais ou menos, é meio. A gente vem para a igreja e estamos diante de quem? É do pastor? Não, nós estamos diante dele. Porque Ele afirma todas as vezes que vocês se reunirem, eu estarei com vocês. E o culto aqui não é para o pastor Héctor, e não é para o grupo de louvor. O culto aqui é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o culto que nós estamos entregando para esse Deus que traz movimento? Este Deus que governa as leis da natureza, que governa tudo. Paulo vai dizer que o nome de Jesus foi exaltado sobremaneira, e Deus deu a ele, a Jesus, um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrem, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Você tem confessado que Jesus Cristo é o Senhor? Tu és o Senhor. Diga assim: Tu és o Senhor da Tu és minha o Senhor da minha vida. vida, Jesus. Aleluia. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, eu vou lá em Isaías 40, versículo 12. O povo está com medo, o povo está amedrontado, e aí Deus se manifesta através do profeta Isaías. E ele vai trazer algumas comparações para que nós que somos limitados possamos entender o tamanho deste Deus. Coloque Isaías 40:12 aqui no telão. Deus começa a dizer e se manifestar com as seguintes palavras. Ele vai dizer: quem mediu as águas na concha da mão? Olha o tamanho deste Deus. Deus está dizendo: sabe todos os mares, os oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico, Mediterrâneo, todos os mares da terra? Eu coloco todos esses mares na concha da minha mão. Ou como Paulo definiu os limites do céu. Versículo 12. Amém. O homem mal conhece a Via Láctea, não se sabe a extensão do universo. Deus está dizendo: com a palma da minha mão eu meço todo o universo, todos os limites do céu. Versículo 13: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como conselheiro? 14: a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, o que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou quem apontou o caminho da sabedoria? O que Deus está questionando alguém instruiu-me? Alguém me deu conselho? Que Deus está dizendo: eu estou acima de todas as coisas. Versículo 15: na verdade as nações são como gotas que sobra do balde. Sabe esses milhões e milhões de pessoas que nós vemos? Jesus está dizendo: são como uma gota dentro de um balde. Versículo 16: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais que lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Versículo 18, olha a pergunta: com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus?
Muitas vezes quando nós passamos por dificuldade, nós deixamos de crer, não é isso? A gente fica olhando para a luta e como se comparando o poder de Deus. Será que Deus pode? Você já fez essa pergunta? Em alguns momentos da minha vida lá atrás, será que Deus pode mudar essa situação? Será que Deus pode trazer uma nova realidade? Será que Deus pode reverter este processo? Muitas vezes nós questionamos e Deus está dizendo: você pode me comparar com quem? Com quem você pode me comparar? E aí Deus olha na sequência do texto, não vamos ler, mas na sequência do texto Deus está dizendo: tem o ourive que faz os ídolos, mas não existe Deus além de mim. Aleluia. A gente olha lá em Apocalipse no capítulo 1, João tem uma visão, este mesmo João que escreveu o Evangelho, ele tem uma visão do Jesus ressuscitado em sua glória. E a Bíblia diz que quando ele vê, ele cai no chão como morto, porque a glória do unigênito de Deus é muito grande. E Jesus vai proferir algumas palavras a João e vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está dizendo quando ele fala eu sou o Alfa e o Ômega? Ele está dizendo que eu sou o começo e o fim de todas as coisas. Aleluia. Antes de mim não há nada e depois de mim também não há nada. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O que Jesus está dizendo quando diz eu sou o Alfa e o Ômega é: você depende de mim. Eu sou todo-poderoso. Todas as coisas que lhe acontecem dependem de mim. Antes de você existir, eu sou. E após a sua existência nesta terra, eu continuarei sendo. Eu sou o que era, o que estava no passado, na história, no arquê. Eu sou o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. No texto que nós lemos, João vai dizer que ele é a luz, é vida e luz. Verso 4 do Evangelho de 1 João: ele é vida e luz. Quando nós olhamos as correntes de sabedoria que falam sobre vida, seja ela biológicas, teológicas, filosóficas, existencialistas e entre outras correntes que falam sobre as várias formas de vida na terra, nós vemos João dizer, independente da corrente de pensamento, nada pode viver se estiver fora de Jesus, porque Ele é a vida. Ele é que nos dá o fôlego de vida, Ele é que nos sustenta, Ele que nos faz levantar de manhã e dormir ao entardecer. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é a luz para os homens. O homem não pode viver sem a luz do sol, amados. O homem sem a luz do sol vive poucos dias, por inúmeros fatores. A luz solar é essencial para a vida humana. Vamos trazer para o contexto da palavra, Jesus como luz. Se nós não estivermos com Ele, estaremos mortos. Não há vida apartado fora de Jesus. Versículo 5, João vai dizer que esta luz que veio brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram a derrotar. O que são trevas? Trevas é a ausência de luz. Não existe escuridão. A escuridão é a ausência da luz. O que existe é a luz. Lá em Gênesis a Bíblia vai dizer: no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Havia trevas porque ainda não
não se tinha luz, mas a partir do momento que Deus decretou haja luz, houve luz e tudo se fez dia, claro. Amém. Pastor, eu estou andando em trevas. Talvez, meu querido e minha querida, Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que você precisa. Jesus é a luz que te dará direção, que guiará o teu caminho, que te dará propósito. Talvez os seus dias estejam monótonos, sem sentido. Talvez os sentimentos que pairam o seu coração sejam sentimentos de derrota, de angústia e de tristeza. Nós lhe apresentamos nesta manhã o Jesus Cristo, que é luz, Aleluia. que é vida, que é Deus, que é extraordinário. E sabe qual é a boa notícia do Evangelho, meus queridos? Deixa eu voltar para o texto. Sabe qual é a boa notícia? É que Deus nos escolheu para sermos filhos dele. Aleluia. Nós somos filhos. E quem são os filhos de Deus? Toda a humanidade, pastor, são filhos de Deus? Não. Segundo a Bíblia, não. Todos nós somos criaturas. Por quê? Fomos criados por Ele. Imagem e semelhança. Então, no primeiro instante, você e eu somos o quê? Criatura. Repita comigo, criatura. Amém. Vocês estão acordados aí? Amém. Senão eu vou pedir para o irmão Luiz acender todas as luzes aqui. Amém? Nós somos criaturas. Pastor, e como eu me torno um filho de Deus? É brincadeira. Glória a Deus. Quem são então os filhos de Deus? Se todos são criaturas, quais são essas pessoas que recebem o poder de se tornarem filhos de Deus? A Bíblia vai dizer que são todos aqueles que nascerem de novo. Aí alguém pode perguntar nesta manhã, como Nicodemos perguntou para Jesus: como pode alguém retornar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai dizer: os filhos são aqueles que nascem da água e do Espírito, isto é, aqueles que olham o seu passado, a sua vida pregressa e se arrependem dos seus pecados, e nascem do Espírito, permitem a obra transformadora que é gerada pelo Espírito Santo. Versículo 12 do texto que nós lemos está dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que o texto diz? Aos que o receberam. Diga, aos que o receberam. Aos que o receberam. Diga, aos que creram. Aos que creram. Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Quantos receberam já Jesus como Senhor? Aleluia. Você é filho, você é filha do Altíssimo. Você não é mais criatura, levado pelas suas próprias paixões. Agora você é um filho do Deus Altíssimo. Olha aqui para mim, meus irmãos. E nós temos muitos privilégios. Diga assim: a partir do momento. A partir do momento. Igreja, diga assim: a partir do momento. A partir do momento Que eu me torno. Um filho de Deus. Filho de Deus. Eu tenho alguns privilégios. Vamos saber, vou trazer alguns aqui, porque a Bíblia está repleta dessas verdades. O primeiro privilégio que nós recebemos ao nos tornarmos filhos de Deus é a dignidade de sermos filhos. O Senhor nos dá dignidade e podemos andar de cabeça erguida. Dignidade de andar de cabeça erguida, o que nós éramos antes. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos.
A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. A Bíblia diz que nós éramos estrangeiros, sem Cristo e sem Deus. A Bíblia diz que nós éramos um homem inseguro, sem perspectiva do Espírito, mas quando nos tornamos filhos de Deus, sabe o que acontece com a gente? Nós somos guiados, nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Romanos 8,14, a Bíblia vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Olha aqui para mim. Você precisa entender isto. A partir do momento que nós recebemos essa nova identidade de filho de Deus, nós devemos andar como pessoas dignas. Eu não estou falando de uma arrogância tola, de levantar o nariz e pensar que é melhor do que todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós passamos a andar como pessoas que não caminham sem direção. Agora há um Deus dentro de nós que nos guia, que guia os nossos passos e nos dá direção. Eu ando com o Senhor do meu lado, com esse Espírito Santo guiando os meus passos. Segundo o privilégio que nós recebemos ao nos tornarmos filhos de Deus, a bênção da sua amizade. Oh, glória. O pecado fez com que o homem, a humanidade, virasse inimigos de Deus. Havia uma inimizade, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. Isso é profundo, amados. É um culto de reflexão. Jesus vai dizer em João 15, 13 em diante: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu lhes ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Jesus está dizendo: a partir do momento que vocês estão conectados em mim, vocês são meus amigos. Oh, glória. Sabe aquela ideia de um Deus vingativo, de um Deus que vai trazer desgraça para a tua vida? Não é a ideia cristã, não é a ideia da Bíblia, não é o que Jesus nos ensina. Sabe aquele pensamento religioso de que Deus está com os olhos sempre sobre a minha vida, e se eu piso fora, Ele é um Deus vingativo que vai me castigar. Infelizmente, a nossa cultura desde criança, não façam isso com seus filhos. Quando eles errarem, não diga: Deus está vendo, Deus vai te castigar, cuidado. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor, é um Deus que nos chama de amigos. Glória a Deus por isso. A partir do momento que nós estamos em Jesus, mesmo no momento que nós erramos, e a Bíblia diz que há correção de Deus, mas Deus, Ele corrige porque Ele nos ama. Mas Ele é um Deus de amor, é um Deus amigo. Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Amados, é forte que eu vou dizer aqui: nós não temos obrigação de nada. A partir do momento que eu estou na igreja, eu sou obrigado a fazer alguma coisa para Deus. Você não tem obrigação de nada, porque você é amigo. E por que nós fazemos? Porque nós amamos este amigo. A nossa relação é uma relação de amor. Se eu sacrifico o tempo da minha vida para pregar este evangelho, não é porque ele me obriga. Isso não é um fardo para mim, não deve ser um peso para você. Eu faço isso porque Ele me amou tanto, mas tanto. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele me deu salvação. Oh, glória! E tudo que eu venho a fazer para Ele não é nada. Eu me considero um inútil, porque o amor com que Ele me amou é tão grande que não dá para se comparar. Então eu gasto a minha vida em prol deste evangelho, e o convite de Deus para a sua vida é: se gaste em prol deste evangelho, não como obrigação ou sacrifício,
gratidão por tudo aquilo que Ele nos fez. Se eu oferto generosamente na casa do Senhor, é porque Ele me amou primeiro e tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Se eu faço alguma coisa, se eu sirvo um café, se eu lavo um banheiro, e o pastor lava banheiro também da igreja, é porque Ele me amou tanto. Não tem como eu fazer diferente. Nós somos amigos. Você é amigo de Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Você tem passe livre. Entende, amados? É uma bênção, é pedir oração. Edmilson, ora pela minha vida, eu estou passando por momentos tão difíceis. Pastor Roberto, pastora Fabiana, orem por mim. Pastora Tânia, interceda pela minha vida. É bênção pedir oração, mas eu quero te trazer uma notícia. Você mesmo pode recorrer à fonte, porque Ele é seu amigo. Aleluia. Ele te vê, Ele te contempla, Ele te ouve, Ele te conhece. Ele passa com você no vale. Ele te guia. Somos guiados pelo Espírito Santo. Temos amizade com Deus. Nós somos filhos. E quer saber, amados? Ele está com saudade de ouvir pessoas aqui. Glórias. Eu tenho que falar com os meus filhos todos os dias. O dia que eu não falo, isso não acontece praticamente. Mas imagina ficar sem falar com o filho. Tempo atrás a Jaque pegou as crianças e foi para casa da mãe. Eu estava viajando e a gente ficou 2-3 dias longe. Dá saudade. Quanto tempo faz que você não fala com seu pai, com seu amigo? Aleluia. Talvez ele esteja com saudade. 3, já vou para o final. E quando o pastor fala que vai para o final, ainda tem uns 10 minutos, tá bom, irmãos? Nunca crie expectativa. O pastor falou que vai para o final, mais 2 minutos, é uns 10, amém? Glória a Deus. 3, primeiro, vamos lá. Nós recebemos dignidade de sermos filhos. Segundo, nós desfrutamos da bênção da amizade com Ele. Terceiro, nós recebemos o privilégio do poder do reino de Deus. Esse mês de julho inteiro nós falamos sobre identidade e hoje não é diferente. Deus está falando aqui sobre a sua identidade. Nós recebemos o poder do reino de Deus, isto é, nós somos embaixadores dele. Olha o que a Bíblia diz em 2 aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, pois rogamos que vos reconciliais com Deus. O embaixador é a maior autoridade de uma nação fora da sua nação de origem. Eu vou repetir. O embaixador é a maior autoridade dentro de uma nação fora da sua nação de origem. O que isso significa? O embaixador do Brasil, que eu não sei quem é, nos Estados Unidos, é a maior autoridade brasileira dentro dos Estados Unidos. Essa é a função do embaixador. Aí a Bíblia diz: para os meus filhos eu dei o poder de serem os meus embaixadores. Glória a Deus. Eles não estão na terra de origem, porque a nossa terra de origem é os céus. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo: eu os coloquei neste mundo como representantes e outorguei a eles a maior autoridade da terra. Pastor, você está dizendo que o Bill Gates não é a maior autoridade da terra? Não, não é. O presidente dos Estados Unidos não é a maior autoridade da terra? Não é a maior autoridade da terra. Os sheiks árabes são as maiores autoridades da terra? Não é, não é. O Lula é a maior autoridade do Brasil? Não é. Quem é então a maior autoridade? É a igreja do Senhor. Você é a maior autoridade da terra. Aleluia. Você precisa entender qual é essa identidade. A maior autoridade no teu bairro é você. Aleluia. Onde você passa, o Espírito Santo exala essa autoridade.
não é uma autoridade arrogante, mas uma autoridade submissa ao poderio de Cristo. Entendem isso? Isso é o poder de ser filho. Escute, isso é importante, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. Glória. Há um jumentinho nas Escrituras que ficou famoso. É uma comparação, mas eu quero que você entenda isso. Qual é o jumentinho que ficou famoso? Aquele que Jesus montou na entrada triunfal. Mas ele ficou famoso por quê? Porque Jesus estava montado no jumentinho. Então o poder, a autoridade não vem de nós, não vem de você, vem de Cristo. É por isso que é outorgada somente para aqueles que o receberam e creram nele, se tornaram filhos de Deus. Amém? Quinto, são 6, 5 de 6, nós recebemos a posse de todas as bênçãos. O que é, pastor? Nós recebemos a posse de todas as bênçãos. A vontade de Deus para você é que você prospere. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. Deus estava criando o homem e a mulher, e aqui está declarando sobre as nossas vidas estas verdades. E Deus os abençoou. Diga: Deus me abençoou. Deus me abençoou. E disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem. Esta palavra, e Deus os abençoou, a palavra bênção no original hebraico significa autorização dada por Deus para prosperar. Oh, glória. Deus nos colocou para governar a terra, para que a terra esteja sujeita a nós, para que nós venhamos dominar em todas as coisas. O pecado nos tirou essa autoridade. Por isso que o mundo caiu em desgraça, amados. Pastor, por que tanta guerra? Por que tanta morte? Porque tanta coisa acontece, tanta desgraça? Porque o mundo está morto no pecado. Mas todos aqueles que o receberam, que creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus restaura através de Jesus a autoridade que foi perdida no Éden. Glórias a Jesus. A vontade de Deus é que tudo aquilo que você coloque a mão prospere, meus queridos. E eu fico indignado quando eu vejo cristãos desacreditados, sem confiança em Deus, questionando este Senhor. Mas pastor, cristão não passa por problemas, não passa por dificuldades? Passa, porque Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas a Bíblia também vai dizer que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então qual é o sentimento que permeia a nossa vida? É que somos mais do que vencedores. E se estamos passando por dificuldade, é porque é necessário que passamos por este processo, passamos por por este deserto, por esta aflição, para nos aperfeiçoarmos. Edmilson lembrou bem o Salmo de número 23. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E eu te pergunto: temer por quê? Aleluia. Diga: o Senhor me deu posse de todas as bênçãos. Diga assim: é no nome de Jesus. Irmãos, é no nome de Jesus que eu declaro. Que eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Diga assim: o meu casamento vai ser próspero. Os meus negócios serão prósperos. A minha família será próspera. E através da minha vida e da minha casa, o nome do Senhor será glorificado. Se coloque de pé, grupo
último, nós recebemos o privilégio da riqueza da sua herança. Diga assim: eu recebi o privilégio da herança. Aleluia. Todo filho tem direito à herança. Romanos 8,17, a Bíblia vai dizer: e nós somos filhos, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. O versículo 18 vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória. Eu vou repetir o versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Nós iremos compartilhar de uma glória futura com Cristo. Amém. Aleluia. Eu vou repetir: nós iremos compartilhar de uma glória futura com Cristo. Aleluia. Ao soar da última trombeta, nós iremos o Rei dizer: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Essa é a maior bênção, o maior privilégio. Não acaba aqui. A nossa existência não acaba neste plano terreno. Haverá um dia que tocará a trombeta de Deus. Oh, aleluia. E o rei vai dizer: vinde, meu filho, vinde, minha filha, receba a herança que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. E nós iremos nos assentar à mesa com Ele. Aleluia. Nós iremos tomar posse de uma terra que está prometida para nós. Iremos governar com o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Você não é órfão, você é filho. Você não é criatura, você não está morto mais, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Você tem vida e vida com abundância. Disse Jesus: eu sou o caminho para você, eu sou a verdade para você, eu sou a vida para você. Todos aqueles que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. E nesta manhã eu dirijo a palavra para estes filhos, que vão possuir a herança do Senhor, que tem uma identidade na terra, que não anda vagando de qualquer jeito, de qualquer modo, sem sentido, sem significado. Não, não. Deus tem projetos para você, Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem chamado na tua vida. Você é um embaixador do Senhor na terra, você tem autoridade que vem da parte do Senhor. Você é filho, você não é órfão. Você é filho, você não é órfão. Com tudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Cante, Aleluia. ore, converse com o Pai, adore a Ele.